Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar sobre coaching voltado para empresários, para as empresas, aproveitando a vinda da nossa convidada, a coaching Suelen Correia, que vai explicar para a gente a maneira que ela trabalha com os empresários. Suelen, seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Muito obrigada, Rogério, o prazer é todo meu. Bom, o coaching, ele trabalha, é uma ferramenta, né, na verdade, hoje nos Estados Unidos, como o coaching já... Os Estados Unidos, na verdade, foi o precursor do coaching, né? Ele está mais ou menos uns 20 anos à frente do Brasil. Então, hoje, simplesmente é uma competência de um líder, né, de um gestor, uma formação em coaching. Nós temos, né, no Brasil a utilização do coaching como ferramenta a ser aplicada, né, através de processos que duram aí 3, 6 ou 10 meses, dependendo do objetivo, mas ele é uma ferramenta de gerar consciência, né, através de perguntas. Perguntas geram conexões, até um pouquinho do que a Michelle teve aqui anteriormente falando, novas conexões neurológicas e proporcionam novos comportamentos através de consciência mesmo. Então, o coaching nada mais é que um processo formatado com perguntas, então é um conjunto de ferramentas. Algumas ferramentas vêm de origem da administração mesmo, algumas vêm da psicologia, da terapia comportamental. Agrega então, né, Suelen? Sim, sim. Resumidamente é isso. Agora, o que a gente percebe, hoje no Brasil existe uma busca muito grande por profissionais de coaching. Como você citou, né, o coaching nos Estados Unidos, na verdade, surgiu aí no final dos anos 80, né? Isso. Principalmente ali em atletas que viraram técnicos ali na NBA, que é uma liga importante norte-americana de basquetebol. Depois começou a migrar para os times de futebol e aí ganhou também outros segmentos americanos. No Brasil é recente, até de certa maneira, existia aí um grande ponto de interrogação, porque você tinha muitas vezes profissionais ali que não estavam muito bem habilitados, talvez não entendessem o que era o coaching, mas hoje é uma coisa já que vai se consolidando. Sim, a tendência é essa, né? A tendência é, de fato, se consolidar. Como você falou, né? Nos Estados Unidos começou lá na década de 80, foi através de um treinador de tênis, o Tim Galloway, ele que foi o precursor, na verdade. E existiu esse boom, né, no Brasil, porque de fato é uma ferramenta, é um processo poderosíssimo, né? Então, é um processo que ele pode ser segmentado, né? Hoje a gente vê coach de nutrição, coach preparador físico, na área da psicologia também, muitos psicólogos utilizam o coaching durante o processo terapêutico porque acelera o processo, né? Como o coach ele tem muita congruência com a terapia cognitiva comportamental, então ela foca no presente e futuro. Então, são ferramentas que fazem com que o paciente, no caso da psicologia, trabalhe de forma mais positiva. Mas psicologia e coach, terapia e coaching são coisas totalmente diferentes. As pessoas confundem isso, né? Então, são coisas totalmente diferentes, processo terapêutico e um processo de coach. O coach é um processo para trabalhar uma necessidade pontual, né? Imediata. Você vai identificar aquele ponto e vai tentar trabalhar. Isso, exatamente, exatamente. E você trabalha hoje na linha empresarial, é isso? Com empresários? Isso. O meu trabalho ele é focado em estruturar a empresa, né? Então, primeiramente, em analisar todos os pontos fracos, né? Os pontos a serem trabalhados com potencial de desenvolvimento e os pontos que já estão potencialmente trabalhados, mas às vezes não estão definidos os indicadores, né? Então, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é fazer essa identificação, criar um caminho para se alcançar o objetivo final e fazer com que aquela empresa ela consiga amadurecer dentro de todas as áreas, né? Processo, definição de processos e padronização, treinamento da equipe, padronização de cargos e funções, de organograma, e dentro disso fazer o desenvolvimento de competências para que aquele profissional consiga atingir aquela necessidade da empresa. E o trabalho ele começa no topo do organograma. Né, após estruturar todo esse trabalho de anamnese, né, de percepção do ambiente, é feito um trabalho com o gestor, muitas vezes com o diretor, o dono da empresa, porque começa de cima, geralmente começa ali de cima. Né, um trabalho de conscientização mesmo da necessidade de mudança. Em média, quanto tempo você leva para poder identificar todos esses fatores dentro de cada empresa? Depende muito do porte da empresa, mas no mínimo 6 meses. 6 meses. No mínimo 6 meses. Então, na verdade, é um trabalho médio e longo prazo, é isso? Exatamente. Tem empresa que tem necessidade de 2 anos, dependendo do porte, dependendo da estruturação, do segmento, né? E da necessidade percebida ali. Mas ele inicia mesmo juntamente com o gestor. E depois a gente começa a trabalhar com a equipe.
Mas a maioria das vezes eu acho que, por exemplo, a empresa te procura porque ou caiu a produção, ou porque não está funcionando legal algum determinado segmento dentro dela, ou a produção caiu, enfim. Nunca ninguém te procura, olha, estou bem, mas eu quero melhorar. Não, principalmente nesse momento, né, que nós estamos passando aí de uma crise, né, que é um mercado extremamente competitivo hoje, sim, né. Hoje o empresário está tendo que se preparar muito mais do que antes. Antigamente era um pouco mais fácil você estar dirigindo, estar à frente de um negócio, né. Hoje as exigências são muito maiores, então é como se fosse um filtro, uma peneira seletiva, né? Por isso que nós vemos aí muitas empresas que estão, de fato, passando por problemas sérios, gravíssimos, em função da crise, por não estar preparada, né? Por não estar preparada tanto com o processo, com a mensuração de resultado, porque muitas vezes o gestor, muitas vezes não, é quase na maioria, ninguém abre uma empresa para quebrar. Todo mundo abre uma empresa, começa um negócio. Para ter lucro, para poder colher. É um sonho, né? Deposita toda a expectativa ali naquele negócio. Então, a intenção sempre é muito positiva. E muitas vezes a queixa dos proprietários de empresa é: nossa, mas eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu me dedico tanto e eu não vejo resultado. E é a falta de mensuração, muitas vezes definição de indicadores, necessidade de venda para atingir o ponto de equilíbrio. Quanto que a empresa precisa de fato vender, a que preço? Eu vou aproveitar o seu gancho do ponto de equilíbrio. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Eu vou chamar o primeiro intervalo. Na sequência, nós voltamos para entender o que é esse ponto de equilíbrio e como encontrá-lo através do trabalho da Suelen nas empresas. Nós voltamos em instantes. Retornamos com o programa Vale Soluções, hoje recebendo a coaching Suelen Correia, que está falando para a gente o trabalho que ela realiza principalmente com as empresas. E a gente falava sobre encontrar o ponto de equilíbrio, ainda mais nesse momento de crise. E os empresários, através do seu trabalho, têm encontrado esse ponto de equilíbrio? Sim, então é um trabalho focado no levantamento de custos, né? Toda a estrutura necessária, a maioria dos erros que são cometidos é a necessidade de depreciação. O empresário não sabe que ele precisa, de fato, poupar um valor mensal para troca de equipamento, de maquinário, de imobiliário, de veículo. Isso faz parte do custo que acontece quando ele não está percebendo. Ele só vai perceber quando ele tem a necessidade de ir lá e fazer o pagamento. Como também ele deve estar gastando errado, não é? Exatamente. Aplicando o valor ali de uma maneira incorreta, não é? Exatamente. Muitas vezes confundem o resultado líquido do negócio com lucratividade, né? Ou retirada, distribuição de lucro. Então, o ponto de equilíbrio é um indicador que aponta o quanto a empresa precisa vender com um markup definido dentro da estrutura. Markup é o índice que se coloca de retorno de lucro em cada produto. Para que a empresa apenas consiga pagar as contas e zere todos os custos no mês, né? A gente fala aí do ciclo financeiro do negócio, não econômico. Então, aqui, a empresa ela tem um valor X mensal que ela precisa faturar, garantir aquela venda para conseguir se pagar. A partir daquele ponto de equilíbrio, ela passa a ter lucro. Então, o empresário não sabe, a maioria não sabe, o pequeno e microempresário, que é o trabalho que eu mais desenvolvo, não sabe como fazer esse cálculo, né? E aí fica, nossa, mas eu faço tanto, vendo tanto. Mas aí tem um detalhe, né, Suelen, por exemplo, as pessoas são teimosas. A gente sabe que, geralmente, dependendo do empresário, tem uma dificuldade enorme de dar o braço a torcer e reconhecer que ele não está entendendo direito do próprio negócio. Como é que você consegue fazer com que ele enxergue essa nova realidade? Na verdade, assim, geralmente é o empresário que me contata, né? Daí já é um start, já está aberto já a receber esse processo. Né? Tem gente que vai te contratar que não está tão aberto também, né? Então, e aí acontece isso mesmo, Rogério, de verdade. E aí quando nós começamos a mexer um pouco, né, e fazer um levantamento, é até um mecanismo de defesa. Nós, seres humanos, somos assim, né? Quando começa a perceber algo que não vai bem, a gente quer parar, né? Mas por isso o processo do coaching, né? Que vem junto.
quando nós definimos um objetivo e uma meta, a gente precisa traçar um caminho para se chegar ao objetivo. Então, é um trabalho que usa muito o processo de coaching, junto com essas ferramentas que eu coloquei aqui para você, para que o empresário tenha essa confiança, essa percepção e essa abertura também de que é necessário esse trabalho. Tá, mas você trabalha a médio e longo prazo, como a gente citou no primeiro bloco. Sim. O empresário geralmente é imediatista, que as coisas nem para ontem, para anteontem, né? Uhum. E aí, como é que fica essa relação espaço-tempo? Isso é um fato bem interessante mesmo, né? Porque geralmente contrata e aí em 2 meses é a ansiedade, né? O imediatismo. E sempre a gente precisa recordar, a empresa está trabalhando, por exemplo, às vezes 10, 15 anos num modelo que não era o correto, né? E não é 1 mês ou 2 meses que vão resolver todos os problemas da empresa. Então, é necessário, de fato, uma sensatez, né? Uma percepção de que é um processo que leva, como eu coloquei, são no mínimo 6 meses para começar a estruturação, né? E aí, após isso, a gente começa a projetar um pouco mais o que vai ser no futuro, né? Fazendo as projeções, trabalhando a estruturação também na questão cultural da empresa, que geralmente pequenos e médios essa mudança de paradigma, né? Sim, mudar, quebrar esse paradigma, que muitas vezes a missão da empresa, a questão dos valores, ela está na mente do proprietário, do dono do negócio. A equipe não participa disso, né? Então fica muito subjetivo. Quando a equipe, a empresa inteira, ela está em consonância com a missão, com o objetivo do negócio, com os valores, que é um trabalho, inclusive, que eu faço junto com a equipe, que é definir os valores do negócio, é muito melhor construir junto, né? Então, eu percebo que após um período, quando a equipe ela participa dessa construção, ela se sente responsável também, corresponsável pelo resultado. Então, é um trabalho que é realizado junto. Seria aquele famoso jargão, né? Vestir a camisa da empresa. Exatamente, eles vestem mesmo a camisa da empresa. Então, é muito interessante porque é natural ter um pouco de resistência no final, mas à medida que os resultados vão aparecendo, a empresa inteira ela fica, de fato, engajada. Você já pegou uma empresa com uma situação financeira muito ruim? Já, sim. Com situações financeiras muito ruins, recorrendo a bancos e com poucas perspectivas de melhoria, né? E por isso é um trabalho também, por isso que o coaching na parte motivacional, trabalhar a qualidade de vida do empresário é importante, porque ele precisa de muito equilíbrio emocional nesse momento. Aí entra a parte personal, que na realidade é assim, você tem que estar saudável mentalmente para poder resolver os problemas, né? Exatamente. Você se preenche de energias positivas, de bom humor, você acaba lidando melhor com a situação negativa, mas também recorre à parte física, e muitas vezes o empresário não se condiciona fisicamente, não é isso? Exatamente. Existe até um pressuposto da PNL que diz o seguinte, que corpo, mente e espírito formam um sistema único. Então, não adianta eu ficar só trabalhando a minha mente e colocando recursos intelectuais, sendo que o meu corpo está pedindo algo a mais, né? Qualidade de vida, saúde, alimentação. Então, nesse caso, né, eu trabalho uma boa um pouco... alimentação, né? Uma boa alimentação. Então, nesse caso, eu trabalho um pouco a questão do empresário cuidar dele, olhar para ele, cuidar dele, para que ele consiga também, com qualidade, cuidar da empresa dele e das pessoas que estão ali abaixo dele. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no bloco final, tá bom? Ok. A Suelen acorda às 4h25 da manhã. Diz que corre. Eu não acredito. A gente vai para o intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta para o bloco final do programa Vale Soluções de hoje, recebendo a coach Suelen Correia, falando do trabalho que ela realiza junto às empresas da nossa região, também fora daqui. Se não me engano, você realiza trabalho em Minas também, em Rio de Janeiro? Sim, no sul do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba inteiro. A gente falava no bloco anterior sobre a importância também do condicionamento físico para o empresário ajudar também nesse processo de recuperação. Tem uma lenda urbana que diz que Suelen Correia acorda às 4h30 da manhã. Eu desacredito, mas
Você acorda? 4h30 não, Rogério. Eu sabia. Mas você acorda muito cedo para praticar atividade física? Eu gosto muito de praticar atividade física, estou sempre buscando, né, correr, cuidar da alimentação, justamente pelo que eu te coloquei, né? Primeiro assim, que as ações confirmem as palavras, né? Aquilo que eu coloco que é bom para os meus coaches, para os meus clientes, eu preciso de fato experimentar também, né? Então eu não abro mão porque de fato é um dos pilares do equilíbrio da roda da vida, a qualidade, saúde e bem-estar. Né? Seja lá o que for, uma movimentação, qualquer, assim, não existe, eu tenho que correr, não, qualquer atividade física, algo que seja prazeroso para você. Eu gosto de correr, mas tem gente que gosta de andar de bicicleta, enfim, e aí por diante, que seja caminhada, sei lá, qualquer coisa, andar de patins, mas que movimente o seu corpo. Foi provado, andar de patins é bom, gente. Saltar asa delta. Ai, que delícia! Foi provado, né, uma pesquisa que foi realizada pelo Paul Sturges, que ele escreve um livro, As Vantagens da Adversidade, que ele trabalha o QA, que é o quociente da adversidade. Nós ouvimos muito falar do QI, por muitos anos o QI, que é o quociente da inteligência, foi levado muito em consideração na contratação ou para dizer se um profissional ele seria adequado ou não para aquela função. É que, na realidade, a gente tem mais adversidades na nossa vida do que coisas positivas, né? Exatamente. Porque os problemas eles surgem o tempo todo, né? Exatamente. Por isso que, muitas vezes, um excelente estudante, um excelente técnico e conhecedor numa determinada área, ele não consegue ser um gestor. Porque a qualidade, o quociente da adversidade, ele representa, o quociente da adversidade e o quociente emocional representam 80% da performance. 20% é o quociente da inteligência. Então, nós trabalhamos ali o quociente da inteligência através de recursos intelectuais, né? Cursos, faculdade, pós-graduação e tudo mais. O quociente da adversidade, ele é trabalhado, existe uma forma de medir, né? Existe uma ferramenta que mede o quociente da adversidade e ele vai de 100 a 200. Dentro disso, nós temos ali 3 níveis de capacidade humana, que são os resistentes, campistas e os alpinistas. E dentro desses níveis de capacidade humana, o indivíduo, dentro de uma empresa, ele consegue, de fato, trabalhar com as dificuldades. Tem pessoas que, num primeiro não, já desmorona, já desiste, né? Então, muitas empresas são derrotadas, né? Ou têm resultados ruins, não conseguem performar, porque é a própria equipe ou o proprietário, né, tem um quociente de adversidade baixo ou um quociente emocional também, né, que também, o quociente emocional, tem um livro do Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional, um livro muito interessante, super recomendo também, que fala sobre o quociente da inteligência, fala da importância da inteligência emocional, né, sobre você conhecer as suas emoções, saber lidar com as suas emoções para conseguir gerir uma equipe, conseguir gerir emoções através da empatia, que é a conexão que você consegue gerar. Isso hoje faz parte do seu trabalho diário com esses empresários. Exatamente. E eles conseguem assimilar com facilidade ou não? Sim, sim. É um trabalho que ele é feito com um conjunto de ferramentas, né? Justamente para autopercepção. Existem vários assessments, nós chamamos de assessment, são os testes que acessam o inconsciente para, de fato, conseguir dar um feedback mais assertivo, né? Para a pessoa se perceber. Né? E aí, ok, eu me percebi, é isso que eu preciso melhorar. E aí um caminho que a gente vai trilhar ali, né? Através de leitura de livros, de áudio, de outros recursos até externo também, como alguns cursos também que são paralelos. E o processo individual do coaching, que o coaching são tarefas, né, que são feitas durante o período de uma semana, que geralmente acontece semanalmente. Obrigatoriamente ele tem que cumprir aquele roteiro. Aquele roteiro para que a gente consiga atingir o objetivo no período determinado. Né? Então, são esses pilares. Né? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, você não está salvando só a saúde financeira das empresas. Você está também ajudando a salvar a saúde física dos donos, dos diretores. Exatamente, porque como eu disse para você, está tudo interligado. Né? Uma decisão bem tomada no âmbito financeiro, sem ansiedade, com segurança, ela pode ser fruto de uma
qualidade de vida aqui, né? Ele conseguiu estruturar, ele está em paz, ele está com a família ok, ele está com a vida ok, a saúde está ok, ele consegue tomar decisões aqui mais assertivas. Então, por isso que eu falei, mente, corpo e espírito são um sistema único. Então, eu não consigo estar ok com decisões bem tomadas aqui se eu não estou ok com o meu corpo, se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito, se eu estou com problemas pessoais também para resolver. Então, nós somos sistemas únicos, a gente não consegue trabalhar só o âmbito profissional ou só o âmbito pessoal. Então, é necessário, de fato, trazer a realidade, né, para o empresário, para ele conseguir se perceber e conseguir performar melhor. O seu trabalho também envolve o diálogo, o empresário ter essa abertura não só para escutar você, coach, mas escutar às vezes a opinião de funcionário dele, de um outro diretor que geralmente ele não escutaria? Sim, existem ferramentas, uma delas é a avaliação 360. Ela é aplicada depois de um período onde eu já inseri a questão cultural da necessidade de mudança, porque no começo o processo ele ainda é muito imaturo, existe muita resistência. Quero que você mude para mim, mas eu não quero mudar, é por aí, né? É, exatamente. Se vira. Então esse processo dessa ferramenta... Você vai acordar 4h30 e vai correr por mim, tá? Essa ferramenta, que é a avaliação 360, ela é uma oportunidade, é como se fosse um espelhamento, né? Todos na empresa se avaliam e recebem o feedback, né? Então é bastante interessante. Integrado, né? Integrado, isso, e é bem realista, né? Então, assim, por que é necessário um certo período para aplicação? Porque existe uma certa maturidade, porque ninguém gosta de receber feedback negativo, né? Não. Então é complicado. A partir do momento que a empresa já está inserida nessa cultura de melhoria contínua, né? Aí sim a gente consegue aplicar uma ferramenta que traz um resultado fantástico, que é essa ferramenta. Falando em feedback negativo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria... Acho que tem assunto para outros programas, vou te convidar novamente, mas queria agradecer a sua participação. Prazer tê-la aqui, viu? O prazer é tudo meu. Muito obrigada pela oportunidade e pelo convite, Rogério. Nós ficamos por aqui, seremos de volta no nosso próximo encontro com o programa Vale Soluções. Até lá!